Meus queridos, a paz do Senhor para todos. Um bom dia. Eu quero meditar um pouco da palavra de Deus com vocês aqui mais uma vez. Porque todavia Deus é fiel conosco, todavia. Hoje eu quero ministrar onde eu preguei sexta-feira passada. Sexta-feira não, perdão, domingo. E eu achei muito lindo a mensagem, eu achei muito tremendo o que Deus falou lá na igreja. E eu tenho certeza que Deus vai falar conosco também por misericórdia. Amém, queridos? Se você assim puder, compartilhe esse pequeno vídeo, essa pequena mensagem, para que outras pessoas sejam alcançadas também. O meu objetivo aqui em gravar vídeos no Facebook e logo em seguida mandar para o YouTube é para que pessoas sejam alcançadas pela verdade da palavra e eu também seja abençoado pela essa verdade. E daqui uns anos, como já aconteceu de eu olhar para trás, daqui a uns 7, 8 anos atrás, eu ver as mensagens e eu ficar maravilhado com o crescimento espiritual que Deus tem me levado para a glória de Deus. Então eu fico feliz. E eu acredito que daqui uns anos, daqui por exemplo 10 anos, se Jesus não voltar, eu vou ver essa mensagem e vou falar glórias a Deus. Porque eu tenho certeza que daqui a 10 anos para frente, o Senhor vai ter mais coisas para fazer com a minha pessoa nessa terra. Amém? Glórias a Deus. 2 Crônicas, capítulo 32. Eu quero ler com vocês versículo 1 adiante, que a palavra do Senhor está escrita assim. Eu quero frisar, porque quando eu preguei eu não frisei, eu acho interessante isso, para memorizarmos. Depois dessas coisas e desta fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e tentou conquistá-las. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha e que seu rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com seus príncipes e seus homens para que se tapasse as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles o ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: porque viria os reis da Síria e achariam tantas águas? Ezequias se empenhou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou outro muro por fora e fortificou Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficiais de guerra sobre o povo, ajuntou-os a si à praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais nem vos espanteis, por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior que está conosco. Glórias a Deus. Versículo 8, para nós finalizarmos. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Eu louvo muito a Deus, porque em todas as escrituras sagradas existiu vários homens que desapontou a Deus, que entristeceu o coração de Deus, que abandonou o seu chamado no meio do caminho, que parou. Mas eu louvo a Deus não por isso, eu louvo a Deus porque existia e existe até hoje na atualidade homens de Deus, mulheres de Deus, que ainda prezam pelo temor ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. Ainda prezam pelo pouquinho do azeite e oram constantemente para que esse azeite multiplica, como aconteceu com a viúva. Nós vivemos em um tempo difícil,
em um tempo como se trata de escatologia, que o amor de muitos se esfriaria, mas vivemos num tempo em que ainda há pessoas que temem ao Senhor. E o rei Ezequias, do Velho Testamento, foi um desses poucos reis que temiam ao Senhor, que obedecia ao Senhor e que tinha certeza, a fé contínua, que Deus sempre daria a vitória. Em 2 Reis fala também sobre esse rei. Em 2 Crônica, como a gente leu aqui, Isaías também menciona sobre o rei. E por que nesses 3 livros em diferentes páginas da Bíblia foi mencionado o mesmo rei? Porque é um homem de Deus. Foi um rei poderoso, um rei que tinha riqueza, um rei que tinha poderio, um rei que tinha grande hierarquia, mas nada disso abalou o servo do Senhor. Tem pessoas que começam com pouco e quando tem muito afasta do caminho do Senhor. Tem pessoas que se perdem por dinheiro. A Bíblia diz que é a raiz de todos os males. Mas Ezequias tinha de tudo, do bom e do melhor, mas ele temia ao Senhor. Ele buscava ao Senhor. E a Bíblia deixa bem claro, meus queridos, que Ezequias, que é um exemplo de um homem de Deus, ele ouviu falar que Senaqueribe estava montando guerra, mas independente das estratégias, da fúria do diabo, aqui usando Senaqueribe, a Bíblia diz que o rei Ezequias não abaixou sua cabeça. Eu quero dizer para você que todos aqueles que pregam a palavra de Deus, todos aqueles que vivem a palavra de Deus e faz notório o seu chamado, é usado em diferentes áreas no corpo de Cristo. Todos. O inimigo tem levantado guerra para te destruir. O inimigo, ele te odeia, ele maquina mal. E ele quer fazer de tudo que você seja amedrontado. E a Bíblia diz que é isso que Senaqueribe tentou. Senaqueribe tentou de tudo que é forma amedrontar, mandando dar recado para o rei Ezequias, ameaçando o rei Ezequias, falando de tantas guerras que ele já venceu, que os seus pais já venceram. E quem era ele para ganhar a guerra contra Ezequias? Quem era Ezequias para ganhar a guerra contra Senaqueribe? E aí ele começou ainda a afundar mais o barco para o lado dele e começou a blasfemar contra o próprio Deus. Só que cada palavra de maldição, cada afronta que Senaqueribe fazia contra o povo de Deus, contra o ungido do Senhor, contra o escolhido rei Ezequias, mas Ezequias se fortificava. Fisicamente, materialmente, ele fortificou todo o palácio. Tem um inimigo aí, então eu vou usar de inteligência, eu vou restaurar o que está quebrado, vou fortalecer os muros, vou fortificar os muros, vou fazer mais armamento, vou preparar soldados capacitados para a guerra. Glória a Deus. Porque existem coisas que os homens e as mulheres de Deus podem fazer por si próprios, não precisa somente depender de Deus. Primeira coisa, você tem que dar o passo. E em todos os sentidos, em todas as áreas, nós temos que dar o primeiro passo. Até para ser salvo, nós temos que dar o primeiro passo. Deus quer nos livrar, Deus quer nos salvar, Deus quer nos curar, mas o primeiro passo vem de nós mesmos. Glória a Deus. E a Bíblia deixa bem claro, meus queridos irmãos, que Ezequias fez a primeira parte dele. E agora ele não parou por ali.
Porque se ele fizesse só a primeira parte dele, o povo aqui de Senaqueribe era mais forte. Ele perderia. Mas aí ele fez a parte dele e foi consultar a Deus no versículo 21. Glória a Deus. Versículo 20. Ele chamou o profeta Isaías e falou assim: olha, eu imagino eu. Já fiz a minha parte. Já restaurei o muro que estava quebrado. Fortifiquei todo o palácio. Preparei armamentos. Preparei homens de guerra. Fiz a minha parte. Agora eu te peço, profeta Isaías, vamos orar ao Senhor. Vamos consultar o Senhor. Então, queridos, dá a primeira parte. Mas não queira agir somente com as suas astúcias, com as suas milícias, com seus argumentos. Nós temos que confiar em Deus e buscar de Deus, e Deus é Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo falou: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que o rei Ezequias consulta ao Senhor com o profeta Isaías, filho de Amós. E quando ele estava orando ao Senhor, mostrando o que o inimigo tinha feito, no versículo 21, Deus manda um anjo e mata todos os oficiais de guerra, todos os soldados valentes lá da época de Senaqueribe. Morreu. E aquele que tinha pronunciado tais blasfêmias, chamado Senaqueribe, quando ele ia consultar o seu Deus, com D minúsculo, seus deuses, demônios, a Bíblia deixa bem claro que a vitória foi do povo de Deus, porque Senaqueribe morreu com seus próprios filhos, o matando. É importante a gente ser sincero na obra do Senhor. É importante a gente servir a Deus de verdade. É importante a gente ter comunhão com o Senhor. Porque Deus ouve a nossa oração e manda o anjo, que segundo os Salmos 91 dá ordem ao nosso respeito. Deus manda os anjos para combater as nossas guerras espirituais. Então não se preocupe com os levantes, até mesmo com falas, falando, te amaldiçoando, querendo te amedrontar. Confia em Deus, faça a obra de Deus, faça a sua parte como rei Ezequias, e Deus vai entrar em seu favor. Deus vai te honrar. Mas não pare no meio do caminho. Siga avante. E Deus abrirá, com certeza, tirando os obstáculos para você passar. Ele abrirá o mar. Eu louvo a Deus por essa linda palavra aqui. Eu louvo a Deus porque o rei Ezequias, ele tinha tudo, financeiramente falando. Ele tinha um poderio, como eu disse bem no começo, mas ele era totalmente dependente do Senhor. E existe crentes hoje bem audaciosos, bem soberbos, bem exaltados. Deus dá um dom e muitas das vezes as pessoas querem dar sem a continuância do Espírito Santo. E a Bíblia diz que muitos, como Saul, como Sansão, como tantos outros homens que tinham chamado, e Deus, tirando o espírito, ele era um pobre, miserável nesta terra. Andemos com Deus para não perdermos a nossa salvação. Andar com Deus é ter comunhão com Deus. Andar com Deus é ser totalmente, inteiramente dependente de Deus. E Deus dará vitória em todas as guerras da sua vida,
Em nome de Jesus. A paz do Senhor, que Deus abençoe você.